Oferecimento CIEAN. Estamos de volta com o nosso programa Ponto de Equilíbrio, uma parceria entre o Jornal do Comércio e o Amazon Sat, entrevistando hoje a psicóloga e consultora empresarial Luciana Jacó Nogueira com o tema Desafios Atuais no Desenvolvimento de Pessoas. Luciana, nesse bloco nós vamos falar um pouquinho mais de inovação. Você já mencionou no final do bloco anterior essa onda de empreendedorismo que começou a acontecer no Brasil a partir, sobretudo, do ano passado. Então, jovens irrequietos, com muita energia, com, eu diria, sangue nos olhos para aprender, para desenvolver seu próprio negócio, acabaram identificando espaços, investidores e oportunidades aqui no mercado brasileiro. Mas o que é mais importante, na sua opinião, a execução ou a ideia? Ideias boas existem aos milhares, mas transpô-las para a execução é um desafio grande. O que é mais importante? Acho que você acabou de responder. Eu concordo, inclusive. Ideias, existe uma série de ideias boas por aí, disponível no Google, disponível em livros, em cases. Então, ideias boas são valiosas sim, mas se não for acompanhada de uma capacidade de execução, ela não tem valor. Eu diria que o ideal é conseguir encontrar pessoas que tenham boas ideias e tenham alta capacidade de execução, que é difícil. Mas se eu tiver que escolher uma das duas características para compor um time, por exemplo, eu prefiro investir em alguém que tenha alta capacidade de execução. E ideias, a gente vai discutir ideias, a empresa pode criar um ambiente propício para o desenvolvimento de ideias. Mas sem a capacidade de execução, aí está fadado ao insucesso. Especialmente no Brasil, que ao contrário de países como os Estados Unidos, como a Inglaterra, há uma necessidade, você provavelmente tem conhecimento disso, uma necessidade de expor toda a resiliência. O ambiente de negócios no Brasil é muito complexo. Se não houver resiliência e foco, a inspiração seguramente vai embora, né? E que orientação você daria a quem tem uma ideia inovadora e quer transformá-la num negócio verdadeiramente rentável? Eu gosto muito da ideia de mentoria das startups, que é receber orientação de alguém que já fez isso anteriormente. Eu, particularmente, na minha experiência, fiz isso. Então, escolhi como sócio alguém que já tinha uma empresa anteriormente, com o objetivo de não cometer algumas falhas iniciais que provavelmente ele já cometeu. Então, eu diria que meu V0 é outro. Ele começou numa situação diferente da minha, então... Mas tem que saber ouvir. Tem que saber ouvir, e isso é uma das características que essa geração inquieta tem pouco. Gosta de falar muito mais do que ouvir. Então, e também o que a gente percebe do índice de falha dessas empresas novas é uma elevada, um excesso de autoconfiança, no sentido de eu sei o que eu estou fazendo, sou bom nisso e vai lá e não dá certo. Daí a importância de uma mentoria para aparar as arestas, balizar aquele ímpeto. Exatamente, e orientar com base numa experiência prévia, já passou por aquilo em algum momento. Então, a mentoria, eu diria que é um dos fatores mais importantes, porque muitos desses novos empreendedores também têm capacidade de execução, têm boas ideias, mas nem sempre têm a maturidade emocional necessária para empreender. É necessário ter muito foco. As pessoas vão cobrar. Vão cobrar porque se você realmente começar uma empresa, você vai ser privado dos relacionamentos sociais, pelo menos durante algum tempo. Vai ter que se afastar um pouco da família, um pouco dos amigos, pelo menos no momento inicial, porque você não tem muitos braços, você começa quase sempre só, com um grupo pequeno de pessoas. Então, eu diria que a mentoria, outra coisa é o foco. Tem que ter foco, porque senão se perde no meio do caminho. Luciana, e como você lida com o seu próprio desenvolvimento? Eu sou uma pessoa extremamente autocrítica. Filha de professores, então tem um nível de exigência bem alto. E eu tento fazer isso de duas maneiras diferentes. Uma no meu dia a dia e outra de forma mais pontual. Uma das situações é manter um networking, uma rede de relacionamentos com pessoas interessantes. Pessoas com as quais eu posso discutir assuntos pertinentes da minha área de atuação. Inclusive faço parte da Associação Brasileira de Recursos Humanos, faço parte da diretoria. Então isso é bacana porque eu consigo me relacionar com pessoas também da área, discutir assuntos da área e de outras áreas também. Outra coisa que eu faço, atualmente eu dou aula em pós-graduação. Então dar aula está associado a estudar para.
Então, eu gosto muito de preparar a aula, me faz pesquisar, me faz estudar para isso. E, obviamente, a troca em sala de aula também é muito rica. Eu acho que dentro do dia a dia são duas situações. E também dentro do escritório, dentro do Singular, a gente tem reuniões semanais. Toda semana a gente tem a reunião normal de alinhamento, mas a gente dedica uma parte da reunião para aprender algo. Então, a gente trabalha textos, a gente estuda casos, para realmente conseguir se manter atualizado. Outra que, desde o início da empresa, eu decidi que eu vou fazer sempre um grande curso internacional por ano. Então, no ano passado, eu tirei a certificação internacional no MBTI 1 e 2, que é uma ferramenta de avaliação de preferências comportamentais. E na época, eu fiz em junho do ano passado, não tinha certificação do MBTI 2 no Brasil. E esse ano ainda estou decidindo o que eu vou fazer, vai ser nesse segundo semestre. Então, são as duas maneiras. Essa é uma orientação que usualmente você dá aos seus clientes, uma orientação no sentido de ter uma estratégia de vida de longo prazo, pensar na sua qualificação? Certamente, e eu não diria nem só para o campo profissional. Então, isso de ter uma estratégia de vida é importantíssimo, porque senão vai chegar no final da vida, você vai olhar para trás e o que eu construí. Então, ter uma missão, ter um propósito. Saber onde quer chegar. Saber onde quer chegar e trilhar o caminho para que consiga chegar nesse lugar. Bem, eu tenho certeza que todos em casa gostaram. Eu queria te agradecer pela presença. O programa Ponto de Equilíbrio está sempre à sua disposição. Sucesso na sua trajetória, que é uma trajetória recente, mas sem dúvida muito produtiva. E eu aproveito para convidá-los a participar do nosso programa por intermédio da nossa fanpage no Facebook, programa Ponto de Equilíbrio, e até a próxima semana. Conheça o Memorial Petrônio Augusto Pinheiro. Apoio Jornal do Comércio.